Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio da Purifique Acre, da Nilmag e também do Grupo Araújo. Aproveite, ainda dá tempo você fazer economia nesta terça-feira, comprando frutas e verduras e na promoção ter segunda e terça verde do Araújo. Em qualquer uma das lojas você vai fazer economia, inclusive no Araújo Mix. Só que no Araújo Mix fecha um pouquinho mais cedo, tá bom? Nas outras lojas... As lojas fecham 10 da noite, Araújo Mix às 9 horas, uma hora mais cedo, tá? Vou dar uma dica para você que quer começar o ano com saúde, tá aqui, ó. A dica é esta aqui, ó, mostra aqui. O óleo natural de avestruz da Amazon Estúdio. Aqui no Acre, representado pela Estúdio Saúde e Vida do meu amigo Damião Viana, radialista da Difusora Acreana. Nas farmácias e drogarias, e lá também no Dr. Raiz você encontra este produto aí que vai combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, a falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas, a impotência. Como é o único produto hoje no Brasil que tem sua composição original ômegas 3, 6, 7 e 9, é usado também na prevenção de doenças até então tidas como incuráveis, como câncer e AIDS. Isso mesmo, porque aumenta a circulação sanguínea e a sua imunidade. Então é o novo milagre da natureza, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Rio Branco, professor Cláudio Ezequiel. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. Igualmente, mais uma vez aqui. A primeira vez este ano. Exatamente. A primeira de uma série. Esperamos. Secretário, o senhor diria que 2017 foi um ano positivo, apesar da crise financeira? Olha, o ano de 2017 foi um ano atípico em relação a todos os outros anos que tivemos. Nós tivemos mudança do governo federal, tivemos método de política de financiamento no Brasil. Agora, em 2018, entra em vigor a PEC de congelamento dos gastos públicos na educação e na saúde. Mas o ano de 2017, para a Prefeitura de Rio Branco, foi um ano, digamos assim, vitorioso, com toda a dificuldade que nós tivemos de repasse financeiro, queda das receitas, mas nós conseguimos honrar o que a gente pactuou com o servidor público, com a sociedade de Rio Branco, e a gente conseguiu fechar o ano com um equilíbrio fiscal dentro dos parâmetros que a lei estabelece. Conseguimos cumprir o pagamento do 13º, conseguimos pagar antes do Natal também o mês de dezembro, fizemos um processo de negociação com o servidor, então eu creio que foi um ano positivo. Se comparado com outros estados que negociaram parcelamento do 10º, parcelamento do mês de dezembro, creio que a Prefeitura de Rio Branco teve resultado positivo. Eu sei que o senhor não gosta de fazer essa comparação, até porque é o mesmo grupo político, mas o Estado não conseguiu fazer o que vocês fizeram, né? É verdade. Teve a mesma sorte, né? O Estado tem uma dificuldade maior, até pelo tamanho do Estado, né? A folha de pagamento do Estado ela é bem maior, o orçamento também. O caso dos aposentados tem o Fundo Previdenciário do Estado não cobre, e o Estado tem que cobrir essa despesa, então isso carrega muito a folha do Estado. Evidente que o Estado também agora já conseguiu pagar também, não conseguiu antes do Natal, mas pagou dentro do mês. Se comparado com outros estados da Federação, a gente viu aí Rio de Janeiro, nós vimos Belo Horizonte, né, Minas Gerais, nós vimos Porto Alegre, a capital, e também o estado do Rio Grande do Sul, parcelando o salário do servidor. E aqui nós conseguimos pagar, tanto na Prefeitura quanto no Estado. Legal. Apesar do Estado também ter essa dificuldade de não ter pago antes do Natal, mas foi positivo também. Legal. Quanto à negociação salarial, nós tínhamos aí um plano único, né, na Prefeitura. Isso. E aí vocês conseguiram negociar com os sindicatos, chegaram a um acordo, transformar isso aí em outros planos. São 5 ao todo? Isso. Isso é mais fácil para negociar? Ele seria mais justo, o secretário? Muniz, eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista da justiça, eu concordo com a tese de você ter mais de um plano na prefeitura, porque aí você pode fortalecer, dar mais musculatura àquela categoria que você acha que tem uma desenvoltura maior, e as demais também. Então você tem como trabalhar esse procedimento no aspecto dos planos de carreira. Mas essa foi uma decisão corajosa do prefeito Marcos Alexandre em atender esse pleito dos servidores, em atender no procedimento de fazer 5 planos. Porque você tem um plano, é mais fácil para a gestão de ter um controle da folha. Porque tem uma lei única que você faz um manuseio global para todos os servidores. Quando você tem 5,
você tem uma dificuldade maior. Do ponto de vista para o servidor, é muito melhor para o servidor. Essa foi a decisão, esse foi o entendimento que a Prefeitura teve de, nesse momento de crise, a gente entrar na contramão da história. Na contramão da história. Você vê o governo federal acabando com a CLT, aumentando a jornada de trabalho, tirando direitos dos trabalhadores, agora vai votar a Previdência, e aqui no Acre, né, nós na Prefeitura de Rio Branco, atendemos conquista dos servidores, fizemos redução de jornada de trabalho. Os servidores que tinham 40 horas de trabalho, nas categorias específicas, na jornada de horário corrido, a gente agora regularizou. Né? Tem categoria que está com 30 horas e tem outra que estão com 35. Teve outras, evidente, que manteve o 40 porque é uma obrigação constitucional. Mas nós fizemos avanços, dando conquistas aos trabalhadores. Nós, diferente do que está acontecendo no Brasil, que retirou direito, aqui a gente atendeu. E fizemos 5 planos. Na área da educação, que é um sonho antigo dos professores, dos funcionários de escola, dos sindicatos, dos 3 sindicatos. Na área da saúde, que também abrange todas as categorias. Na área da fiscalização, que tem 5 fiscalizações, e a gente conseguiu acordar e fazer um plano único para todas as 3 auditorias, né, para 5 auditorias. Na área da engenharia, e o outro plano que foi o da administração, que juntou os cargos que são semelhantes a todas as categorias. Então foi um avanço significativo, fizemos em tempo recorde, né, em aproximadamente 4 meses que a gente fez esse procedimento, negociamos, são 16 sindicatos na Prefeitura, a gente conseguiu pacificar essa negociação, tivemos apoio da Câmara de Vereadores ali na presença do líder do prefeito, da oposição também que votou favorável a esse projeto, um projeto que foi aprovado por consenso. Pela segunda vez, uma grande negociação desse tamanho foi aprovada por consenso na Câmara. Então isso mostra o diálogo e o entendimento que a Prefeitura está tendo com os servidores, que é o maior patrimônio da Prefeitura, né, que trabalha os serviços e fazendo essa oferta para a população. O senhor estava enumerando aí os setores, e aí eu comecei a perceber o seguinte: olha, saúde, só para o telespectador ter noção da complicação que é essa negociação. Saúde, são vários sindicatos ligados à saúde. Isso. Educação, também. Engenharia, primeiro é só um. Mas fiscalização aí são outros setores. Obra, saneamento, meio ambiente, tributos e transporte. Só em uma. Administração, também. O senhor foi projetado politicamente, o senhor apareceu para o mundo como líder sindical. O senhor comandou por muito tempo o Sinteac, que é o maior sindicato do Acre e um dos maiores do Brasil. Mas, na sua opinião, tudo muda. As coisas mudam, né? Precisam evoluir. O senhor me falou, 16 sindicatos. É sindicato demais, não, secretário? É complicado demais, né? Eu sempre defendi a unidade sindical. A unidade sindical é diferente de unicidade sindical. A unicidade é você ter um sindicato só por base. Você pode ter vários sindicatos e você se unir em defesa dos trabalhadores. Eu defendi e sempre defendo, e essa é a teoria que eu acredito. E na Prefeitura, a gente ter 16 sindicatos, de certa forma, é bom, porque você tem mais dirigentes sindicais fazendo as suas formulações e apresentando as propostas, representando as suas categorias, e que a Prefeitura vai assimilando. Agora, precisa ter, dentro da Prefeitura, pessoas com sensibilidade, que entenda do procedimento, para poder dialogar e compreender que as reivindicações deles são necessárias de ser atendidas. E isso teve na Prefeitura, liderado pelo prefeito Marcos Alexandre, que teve também um contato direto com os dirigentes sindicais, e a gente conseguiu pacificar. É como se fosse uma arena de discussão, né, e a gente ter um acordo. Teve hora que o debate eleva, mas todo mundo se respeita. Porque cada um quer um pedaço. Quer um pedaço. Ou seja, a luta deles não é apenas em prol de melhorias junto à Prefeitura. Primeiro, há uma disputa interna, naturalmente. E isso, de certa forma, é parte da democracia sindical, né? E você viu o movimento que eles fizeram no dia 20 de julho, o movimento que pleiteou a reivindicação deles, nós respeitamos também, eles foram lá para frente da Prefeitura, a gente vai nas assembleias deles. Então, de certa forma, esse número de sindicato, para negociar com o governo, não é fácil, porque são 16 cabeças de presidente que estão pensando diferentes
em alguns casos se juntam, mas de certa forma é bom, porque eles apresentam ideias que a gente vai aproveitando e vai fazendo o consenso e vai construindo. E ao final a gente conseguiu pacificar. Eu digo que teve alguns resíduos que não conseguimos acordar tudo, mas ficaram para este ano. Mas essa não é a última negociação. Também não é a primeira. Essa aqui vão ter muitos. Esse é um processo constante. Nunca acaba. Todo ano tem um processo. Até porque daqui a pouco tem data base de novo. Tem esse ano nós já pacificamos, nós já colocamos para eles a negociação que nós fizemos no final do ano da aprovação, ela vigora no ano de 2018. E um pedaço ainda entra... Então, pelo menos esse ano, em tese, teremos menos complicações nesse pacificado, sentido. Já entramos o ano pagando o mínimo da tabela, cumprindo o que é constitucionalmente. Tivemos avanços nas mais variadas categorias. Onde houve mais avanços, secretário? Olha, eu acho que houve um paralelo. Foi uma boa distribuição. Foi em torno aí de 10 milhões, 11 aproximadamente, que vai ser distribuído ao longo do ano, que entra no salário dos professores a partir de abril. Então teve um escalonamento, né? Em janeiro entra um pedaço de uma categoria, em fevereiro entra outro, em março entra um pedaço, em julho entra mais uma parte, em setembro de outra categoria e em final do ano entra a parte final, que aí completa o ano todo. Então eu creio que não teve uma categoria que foi priorizada. Assim, eu acho até que os que estão embaixo, os menores, foram bem valorizados, porque o ano passado nós ficamos até setembro, face à crise financeira, ficamos até setembro pagando complementação do salário mínimo. Agora a gente já entra esse ano pagando o salário mínimo na tabela, inclusive acima do salário mínimo, porque o salário mínimo teve essa diferença aí na aprovação, né, e a gente já entra pagando acima. Então eu creio que foi um bom avanço. Né, os trabalhadores, né, estão sendo reconhecidos pela Prefeitura, é o nosso capital humano que gere o trabalho da Prefeitura, que presta o serviço para a sociedade e a gente considera eles de grande valor. O secretário diz que tudo que é demais acaba prejudicando, né? Até remédio. Democracia, quando ela é exagerada, o excesso de democracia às vezes vira anarquia. Exato. E aí, com os tempos de internet, ao invés de termos informação, temos muitas notícias plantadas, nem sempre baseadas em verdades. Afinal de contas, qual foi a principal razão daquele movimento dos auditores, né? Agora não são mais fiscais, auditores, no final do ano passado? Olha, Boniz, eles tinham um pleito. O pleito deles o pleito deles era ter um plano de carreira da administração tributária. Os outros auditores entenderam que tinha que ter um plano de todo mundo, né, das outras 4 categorias também, que são auditores. Então eles fizeram um movimento justo, a gente reconhece o movimento, talvez eles exageraram em algumas coisas, mas normal, dentro do procedimento, e a gente conseguiu, ao final, fazer um acordo com eles, com a auditoria da vigilância, com a auditoria de transporte, com a auditoria de meio ambiente e de obras, e unificamos num plano só. Evidente que ainda não é o ideal, mas a gente espera para os próximos anos fazendo as correções. Agora, a principal bandeira deles era ter um plano específico dos tributários, né? E que os outros não tiveram concordância. Então a gente foi pacificando, teve a participação efetiva dos vereadores e ao final todo mundo conseguiu... Então o confronto não era diretamente com a prefeitura? Era também porque eles estavam querendo que a prefeitura atendesse, só que é como se fosse o seguinte, né? Eu posso até fazer... Mas aí havia pressão dos outros para que não acontecesse. Exatamente. Aí a gente teve que pacificar e aí criamos 2 leis. Uma lei que trata do plano de carreira e a outra lei que trata da organização tributária, que de certa forma também atendeu eles, que é uma porta que está aberta para o futuro, para que eles possam avançar e ter o plano deles também. E isso de imediato representava algum ganho específico? Sim, representou, teve ganho significativo. Teve gente que variou ali o ganho para eles entre 10% a 30%. Teve ganho deles. Em tempo de crise é de valor de salário. Depende de como eles estão posicionados na carreira. Porque plano Mas de isso carreira, gradativamente, não de imediato? Não, alguns casos foram até de imediato. Bom. Porque, na verdade, assim, o plano de carreira não é um reajuste. O plano de carreira, você está organizando a carreira do servidor. Então, quando você está organizando, você pode ter ganhos para alguns e ter um equilíbrio para os outros. Então, você organiza a carreira de tal forma de que você vai beneficiando para o futuro.
né? E é o que foi feito. Então, de imediato, teve agora no mês de janeiro, por exemplo, os tributários já vão ter um ganho agora razoável no mês de janeiro, né? Os outros vão ter no mês de abril, né? Que é a parte deles, que foi o acordo que foi feito. Tudo bem, a gente faz num plano só, mas um entra em janeiro e o outro entra em abril, porque se entrasse tudo na mesma data, a conta aperta a conta. Aperta a conta. Não fecha, né? Não fecha a conta. Conversei aqui com o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura, o professor Cláudio Ezequiel. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. O senhor mudou de partido? Está no PSOL. No PSOL. Já é público, nós tivemos esse movimento que foi feito no começo do ano passado, isso não tem segredo mais. Mas o pessoal continua na Frente Popular, então não há nenhum PSOL problema. É um partido de esquerda, né, junto com o PT, com o PCdoB, PDT, PSB e tantos outros partidos, né, que formam a Frente Popular do Acre, e nós estamos na luta, não mudou nada o nosso horizonte, não teve divergência ideológica, o que teve foi uma ação por espaço político, e nós estamos aqui juntos para fortalecer o projeto da Frente Popular e construir o melhor para o Acre e para o Brasil e para a cidade de Rio Branco. Foi um prazer, secretário. Igualmente. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para o senhor em 2018. Obrigado. Eu agradeço também a direção da TV Rio Branco e a você, sua família, que você tenha um bom 2018 com muitas prosperidades, e ao povo de Rio Branco. Agora nós vamos ter que trabalhar muito esse ano para poder pagar a conta da negociação que foi feita o ano passado. Mas Deus vai prover a força e a necessidade para que a gente possa honrar tudo que nós pactuamos com os servidores. Temos que pensar de forma positiva, né? Exato. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o ex-fundador, fundador do PROS, que foi expulso pelo presidente do partido, presidente nacional, o Eurípides Júnior, em 2 minutos. Até já.